pesadelo, um desespero. Sem Jesus eu sou noite sem luar. Sem Jesus eu não posso respirar. Sem Jesus meu viver é solidão. Ele é minha vida, dono das batidas do meu coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sem Ele tudo é deserto. Sem Ele tudo é deserto. Sem Ele só há por perto tristeza e pranto. Sem Ele tudo é mentira. Sem Ele o mundo vira um pesadelo, um desespero. Sem Jesus, sem Jesus eu sou noite sem luar. Sem Jesus eu não posso respirar. Sem Jesus meu viver é solidão. Ele é minha vida, dono das batidas do meu coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem somos nós sem Cristo? Aleluia. Amém? Estamos muito alegres de estarmos aqui nesta programação, onde a nossa meta principal é levar o Cristo do Deus vivo para todos os lares e querendo Deus nos 4 cantos do mundo através Amém. dessa web. Aleluia. As ciências têm se multiplicado, né? E sabemos que muito importante é esta parte aqui, né? Onde nós estamos online, que todas as pessoas possam compartilhar e um passando para o outro, né? É tremendamente. Daqui a pouco nós vamos ter irmãos lá do outro lado do oceano, né? Quem sabe até em outras línguas que a gente traduzindo aqui, né? Que bênção, em nome do Senhor. Amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas de hoje e eu tenho certeza que esta palavra ela vai ao encontro daquilo que você precisa ouvir ou que nós precisamos ouvir. Abra comigo em Lucas capítulo 6, verso 46 ao 49. Lucas capítulo 6, verso 46 ao 49. A parábola dos 2 fundamentos. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas os que ouvem e não praticam é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces,
e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados irmãos, se não todos, alguns, já ouvimos esta poderosa palavra, esta poderosa parábola também, sobre os dois fundamentos. A parábola dos dois fundamentos é uma das parábolas de Jesus, e ela se encontra também em Mateus, capítulo 7, 24 e 27, e Lucas, aqui onde nós lemos, do 46 ao 49. Esta parábola também ela é conhecida como a parábola dos dois construtores, ou a parábola dos dois alicerces. A minha Bíblia diz aqui os dois fundamentos, tá certo? Embora exista alguma diferença entre os textos de Mateus e Lucas, tais diferenças são apenas detalhes de descrição de cada texto. Portanto, o ensino é o mesmo e trata-se da mesma palavra. Amém? Nós vimos aqui, amados irmãos, que Jesus utilizou esta parábola para concluir o seu sermão. O sermão da montanha, em Mateus 5, 7. O sermão da planície, em Lucas 6. Logo, diferente de outras parábolas em que Jesus se dirigiu apenas aos discípulos, essa Jesus pronunciou para uma grande multidão. As diferenças que podemos notar entre as inscrições de Mateus e de Lucas ocorrem de um modo diferente. Ela ocorre de acordo com seus destinatários. Mateus, ele escreveu para os judeus que viviam em Israel, enquanto Lucas, ele escreveu para os gregos e helenos que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Como Jesus, na ocasião, contou essa parábola para os judeus, ele utilizou elementos comuns aos judeus, ou seja, Jesus descreveu as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina daquela época. Como Lucas escreveu para os gentios de outra região, ele utilizou uma descrição de técnicas diferente que nós utilizamos hoje. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus ele sempre falou tanto para as multidões como para os discípulos. E aqui ele nos ensina algo fantástico para as nossas vidas pessoais, familiares, como sociedade, como nação ou como mundo, no sentido de um todo. O Senhor Jesus, ele sempre procurou aplicar nas parábolas um exemplo típico daquilo que o ser humano deve seguir, deve pautar, deve trilhar esse caminho, porque o Senhor Jesus, ele sempre veio mostrar o seu reino, e o seu reino não é daqui. Quando nós aprendemos que Jesus, ele é a nossa rocha, quando nós aprendemos que Jesus, ele é a pedra de esquina, quando nós aprendemos que Jesus, ele está aqui para esclarecer as nossas dúvidas, os nossos problemas, nós começamos a entender o que é esses fundamentos. O Senhor aqui, ele declara esses dois exemplos de fundamento. Quando percebemos a fragilidade das construções da época e consideramos o padrão climático, fica nítida a importância que havia no alicerce de uma casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha, e então ele constrói o alicerce na rocha. Já o construtor insensato não faz nada disso. Ele edifica sua casa na terra árida e solta, em plena areia. O insensato não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhante, fortemente no período de seca, e não pensa nas tempestades que virão. A mensagem principal da parábola é bastante óbvia.
O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce é estas minhas palavras. Podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras, não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas todas as palavras de Jesus, escrita em todo o tempo. Então nós vimos, irmãos, que é importante nós tirarmos lições desse texto e no seu contexto. Todos nós estamos construindo. Amém? Nossa própria construção é a vida que nós levamos. Todos os dias acrescentamos tijolos nas nossas edificações. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude e cada realização. Olha que lindo. Porém, nem todos os dias são iguais. Alguns dias, nós fizemos coisas boas e às vezes fizemos coisas más. Mas todos os dias nós estamos construindo. Não é verdade? Glória a Deus. Que nós possamos estar construindo, Possamos na ser rocha. prudentes, É isso mesmo. Então nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Será que nós estamos sendo hoje? Porque quem lê uma palavra, quem ministra, enfim, ela vai e você tem que procurar seguir aquilo que você fala. Será que nós estamos seguindo isso? Muitas pessoas, elas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso é o suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. Amém, irmãos? E é isso que nós devemos entender isso aqui. O apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre esse princípio. Em 1 Coríntios 13, 11 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro que edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele fala exatamente esse princípio do construtor prudente. Amém? Então nós vemos aqui que há dois tipos de construtores nessa palavra. Geralmente costumamos dividir as pessoas em classes, porém Jesus divide os homens apenas em duas, dentro desse contexto: os prudentes e os insensatos. Não há uma terceira opção: ou pertencemos a um grupo, ou pertencemos a outro. E a diferença está nas tempestades, e a diferença está nas agruras do mundo e aquilo que estamos passando. Então nós temos vários exemplos, irmãos, sobre as tempestades. Quem sabe você que está me ouvindo, você esteja passando por uma tempestade. Quem sabe você está com medo que a tua casa vá para baixo, vá para a ruína, teu casamento, a tua estrutura familiar, o teu emprego. Mas nesta noite, o Senhor Jesus, ele tem uma palavra para você. Uma palavra de coragem. Que você possa estruturar a tua fé em Jesus. E, neste momento, eu quero abrir uma oportunidade para que os demais aqui me auxiliem, me ajudem, dentro desta palavra, assim, sobre a rocha e a fé em Jesus. Eu vou começar aqui, então, pela minha direita. Em nome de Jesus. Não, tô falando ali sobre a rocha, Nós temos que pensar muito bem, Ricardo? Nós temos que pensar muito bem, porque aonde nós estamos construindo mesmo a nossa casa espiritual, Eu tô falando assim em termo espiritual, porque é complicado, Às vezes a gente faz, nós trabalhando aqui, juntos, unidos, num prol para ganhar almas, Mas se é realmente isso que a gente quer,
aonde a gente está colocando mesmo, realmente porque a gente tem que pensar que quem é o alicerce que está nos fortalecendo, que está nos ajudando, que está nos orientando, né? Nós estamos colocando tudo nas mãos de Deus. Ele é o nosso alicerce, né? Ele, né? Ele para nós construir, né? Tudo com a vontade de Deus, nós temos que ter certeza que Deus é o nosso alicerce. E em tudo, isso também é na nossa vida, né? Às vezes a gente acha difícil, às vezes a gente acha impossível certas coisas fazer, porque logo que nós começamos o nosso programa, né, amor? O Leandro me convidou, vamos fazer um programa lá, quando a gente fazia lá com o irmão Valmir ainda, né? E ele disse assim, o irmão convidou nós para fazer um programa e eu fui uma dessas pessoas que eu fiquei meio com medo, né, amor? Porque eu pensei assim que eu não tinha capacidade, eu não tinha, né? Mas por quê? Porque eu tinha medo e eu não tinha depositado a minha confiança em Deus. Aleluia. Né? E se tu pedir para Deus, Ele transforma, Ele muda, né? Ele faz a diferença na tua vida. Não só nesse sentido que eu dei um exemplo, né? De mim, né? Porque eu tinha medo. Mas se você tem algum medo na sua vida, se você tem alguma coisa assim que está impedindo de você prosseguir, que você acha que não vai dar certo, que você não tem força sozinho, pede para Deus, pede orientação para Deus, porque Deus é o nosso alicerce, né? Em tudo, como o Ricardo leu ali, falou ali, os fundamentos, né? Que nós possamos ter o fundamento alicerçado por Deus, né? Que não venha qualquer coisa que venha abalar, que venha a balançar, que nós venhamos a cair, né? Mas se nós tivermos Deus alicerçado em Deus, pode ter certeza que pode até balançar, o vento pode até vir, mas se nós tiver Deus com nós, né? Nós não vamos cair. Moleoeno, pode concluir. Olhando para a continuidade, então, esse exemplo da rocha e a fé em Cristo, né? Inabalável. Essa fé que nos fortalece, né? Para começar por aí. Eu estava pensando na questão, Ricardo, assim, irmãos, na simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho. Acho que se fosse a gente, de nós não temos nada, né? A gente sabe que não tem nada. E eu creio também que não é por acaso que nós estamos aqui, que essa porta se abriu. Se essa porta se abriu, porque Deus quer nos usar. Amém. E geralmente Deus ele sempre pega aquelas pessoas, né, quem sabe como nós, como a minha esposa está falando, que a gente não acha que tem capacidade, mas Deus ele capacita aquelas pessoas que ele escolhe. Então eu creio que esse programa, nós estamos aqui porque Deus vai nos capacitar e nos capacitou para estarmos aqui. Tanto que essa porta ela tinha praticamente se fechado. O programa estava uma semana antes do irmão Boni me convidar, eu tinha ido na outra emissora lá e tinha dito, nós não vamos mais poder continuar, não temos mais condições para continuar. Mas o Senhor disse, não, vocês têm condições, eu vou abrir uma porta para vocês. E Deus abriu a porta aqui da rádio web confiandoemjesus.com. Então, por quê? Porque tem um propósito, Deus está nesse negócio. Nós, com certeza, o propósito que a gente tem, Deus conhece, e aonde está firmado esse propósito, que é na rocha, que é Jesus Cristo. Por isso que não por mero acaso, né, que esse programa, o nome é Jesus, a verdadeira esperança. É a esperança que nós temos a certeza, né, a certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Nós temos a alegria de servir a esse Jesus tão maravilhoso, porque para muitos, né, ele é apenas uma imagem, né, que está pregada, está numa parede, e muitos pintores, escultores, enfim, colocam esse Jesus pregado numa cruz, ainda com um semblante ali, né, caído, sofrido, né, cheio de amargura. Até tem uma música, né, um louvor, né, que fala sobre isso. Não, nós não cremos nesse Jesus. Nós cremos num Jesus, conforme a letra da música fala, né, de um rosto alegre
nós cremos num Jesus que ele é vencedor. E é nesse Jesus que nós firmamos a nossa fé e a nossa confiança. Até mesmo eu li agora há pouco aqui palavras de Jesus, ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Ele diz para nós não ficarmos preocupados, angustiados, mas que nós tenhamos a fé firme nele, que nós possamos confiar nele. E tem um versículo que eu acho lindo, né? Que o apóstolo Paulo escreve na carta, lá no 2 Timóteo, que ele fala, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim, por cujas causas padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que nós possamos, nos ficarmos firmes até a volta do Senhor Jesus, pregando que Ele é a verdadeira esperança, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que é a vida. E é isso que nós queremos anunciar para você que está nos ouvindo nessa noite. Essa rocha eterna, que nos dá segurança, que nos dá a certeza que através de Jesus nós chegaremos até Deus. Não tem outro caminho para chegar até Deus. Todo mundo diz assim, todo mundo acredita em Deus. Se perguntarmos, a maioria das pessoas acredita em Deus. Mas não sabe o caminho para chegar até a Deus. Andam de qualquer jeito e acham que vão chegar até a Deus. Mas o caminho para chegar até Deus é aceitar Jesus Cristo, a rocha inabalável, a pedra da esquina, meu Ricardo? Como o único e suficiente Salvador. Confessar que Jesus, Ele é o Senhor. Nossa fortaleza. E a palavra de Deus diz assim, que um dia todo joelho se dobrará perante a Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Graças a Deus que nós já nos dobramos, perante ao nosso Deus. Nós nos humilhamos perante ao nosso Deus poderoso, a Jesus Cristo. Irmão Ricardo? Então, eu concluo em nome de Jesus, porque eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu creio. Amém. Então, irmãos, aqui voltando para o texto, o seu contexto, já quase finalizando, Lucas capítulo 6, então, 47 ao 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas os que ouvem e não praticam, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados irmãos, nós vimos aqui no versículo 48, semelhante a um homem que edificou uma casa. A primeira preocupação do construtor é com a base da casa. Se a base não for boa, todo o restante estará em risco. A base das nossas casas deve ser a palavra de Deus. Deve estar sempre firme em Jesus. A base da nossa família, a base da sociedade. Se esta nação tivesse a base como a palavra de Deus, nós não tínhamos políticos corruptos. Se as pessoas não fossem gananciosos, hoje as igrejas estariam cheias de ovelhas com lã e não ovelhas sem lã. Se hoje nós tivéssemos líderes capacitados, que eles pudessem viver a palavra, não apenas falar aquilo e não viver, hoje as igrejas estavam cheias. Mas nós somos humanos, nós erramos, nós precisamos confiar em Deus. Por isso, nesta noite, que você possa continuar confiando em Deus. Você precisa ter essa base em Deus, que é a nossa rocha. Você precisa entender em nome de Jesus. Também nós precisamos ter
um alicerce profundo. Ele diz ali, cavou, abriu profunda vala. A casa começa debaixo da terra, lá no fundo, de onde sobe para ser construída. Se o que está por baixo não for bom, o que estiver por cima visível desabará. Não é mesmo? Os alicerces da família são uma vida de oração e intimidade com Deus, onde ninguém vê, mas Deus sabe de tudo e abençoa o seu lar. A irmã Lisandra vai ler em São Mateus, capítulo 6, e o verso 6. Mateus 6:6 está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, irmãos, para nós construirmos a nossa casa, a nossa vida, nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo pertence a Deus. Se queremos ter um alicerce profundo, se queremos ter uma base sólida, nós temos que ter uma intimidade com Deus. O Senhor Jesus aqui, como ela leu, Ele nos ensina para nós irmos em secreto orar, para que nós possamos ter essa intimidade com Ele. Claro que eu posso orar no ônibus, eu posso orar no carro dirigindo, eu posso orar ali fazendo comida, enquanto estou banhando-me. A oração, ela é uma intimidade com Deus aonde eu estiver. Então, nós precisamos ter isso, então, irmãos. Precisamos ter uma base firme, precisamos ter um alicerce profundo e também esforço. Não é tão fácil assim, né? Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Então, exige esforço. Lançou o alicerce sobre a rocha. A rocha fica a certa profundidade no solo, e para alcançá-la exige certo esforço e muito trabalho. Precisamos lutar pela edificação de nossos lares, confiando que Deus é quem edifica a nossa casa. Salmos 127:1, Lisandra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós precisamos isso, amados irmãos. Nós precisamos ter uma base, precisamos ter um alicerce profundo, precisamos esforçar-nos, né? Precisamos estar esforçados. A obra de Deus é assim, porque senão seria tão fácil, entendeu? Há dois caminhos, um que leva à perdição e um que leva para o céu, né? Qual é que é mais largo? Que interessante isso, né? O largo é o que leva à perdição e o estreito. Parece tudo mais fácil, né? Então é isso que nós temos que entender. Então, irmão, concluindo aqui, também diz, no 48, claro, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôs abalar, por ter sido bem construída. A casa na rocha não desmorona, porque está firme sobre uma base forte, um alicerce profundo, e por isso o esforço não será em vão. Assim, quando uma família está constituída sobre Cristo, essa família não se desfaz. Os pais podem clamar pelos seus filhos e os seus filhos estão libertos dos perigos desse mundo. Mas se essa família não estiver na rocha que é Cristo, eles estão à mercê de tudo que tem nesse mundo. Drogas, prostituição, orgias, festas, algazarras, o que parece bom aos olhos dos jovens, o que parece agradável, mas é passageiro, é tristeza, é solidão. E o fim de tudo isso é morte, não é vida. Mas com Cristo, uma família bem alicerçada nessa rocha, eles têm vida, eles têm esperança. Ainda que estejam em dificuldades, eles conseguem erguer a cabeça, conseguem dar um sorriso, porque a nossa esperança ela vem do alto. O Senhor, Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é a nossa rocha firme e forte. Amém. Isso aí, irmãos. Então, que nós possamos vencer essas agruras, ciladas do inimigo. E me lembrando agora das tempestades, né? Que
uma casa alicerçada na rocha, ela vence as tempestades. Mas as tempestades vêm, as dificuldades vêm. Quem sabe você aí que está me ouvindo, talvez você esteja passando por coisas horríveis. A Elisandra citou aqui drogas. Talvez na tua casa um filho, um parente teu esteja nas drogas, nas bebidas, vícios, não consegue largar. Deus, Ele tem todo o poder para abençoar a tua casa, a tua família, buscar o teu filho aonde ele estiver. Está na boca do fundo, pode buscar. Se teu filho já foi crente um dia, está desviado, o Espírito Santo de Deus, grandes testemunhos a gente já ouviu e ouve, de pessoas que disseram que eu fui tocado por Deus lá na boca do fundo, eu fui tocado por Deus lá no Becos e Valados, lá na prostituição. Eu não sei aonde que você se encontra, ou um familiar teu se encontra, mas Jesus, Ele quer que você não tenha medo, tenha paz. Sobre as tempestades, me veio na mente, Jonas quando estava no barco, Jonas estava ali na tempestade, o barco estava quase se quebrando no meio, e ele lá embaixo quietinho, mas o problema era ele. E uma hora ele não aguentou, falou mais alto com ele, aquela verdade falou com ele, a culpa é tua. E ele saiu lá de baixo e falou para eles, olha, se vocês me jogarem no mar, vai cessar tudo. E aí eu me transporto para o Novo Testamento, Jesus no barco, estava dormindo, a tempestade estava também, como a de Jonas, tentando destruir o navio, o barco, mas Jesus estava em paz, porque Ele é o Deus da paz. Quando Ele levantou, Ele com uma palavra, Ele acalmou a tempestade, e eles disseram, mas que homem é esse? Que até os ventos em tempestades ouvem Ele. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Ele é a rocha inabalável, e Ele quer mudar a tua vida, Ele quer consertar os teus erros. Somos humanos, erramos, pecamos, mas Jesus Cristo, Ele é a razão por que nós estamos aqui, por isso o nome da programação. E nós estamos aqui porque sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar por você nesta noite, quero abençoar a tua vida e que tu possas confiar em Deus. Se você não aceitou ainda, aceite Ele como Salvador e será salvo tu e a tua casa. Amém. Feche os olhos comigo e ora. Maravilhoso Deus, Senhor, uma vez mais eu estou aqui, Senhor Deus, onde nós pregamos a tua palavra com autoridade e poder. Em Lucas 6, Senhor Deus, cremos ali, lemos, Senhor, sobre a rocha inabalável que és tu. Sabemos sobre esses dois fundamentos, Senhor. Sabemos sobre esses dois construtores, o insensato e o prudente. Que nós possamos ser prudentes, que nós possamos ouvir a tua palavra, porque a fé vem do ouvir, e ouvir da tua palavra. Que nós possamos crer nesse evangelho, nessas boas novas, e possamos seguir com amor e devoção esta palavra firmada na rocha, que é a tua palavra, Senhor. Senhor Deus, venha abençoar as nossas famílias, os nossos projetos, nossos sonhos, o trabalho de cada um. Senhor Deus, se é trabalho, abre as portas de ter alguém desempregado, se é falta de pão, de água, Senhor Deus, venha abençoar, venha suprir, mas que eles possam constatar pela fé que Tu és a nossa rocha inabalável. Neste momento, Senhor, estamos aqui como igreja clamando nesta igreja aqui, Senhor Deus, nessa programação, Senhor Deus, programação independente. Eu te agradeço, Senhor Deus, por isso, e venha abençoar a cada ouvinte, a cada participante, em nome de Jesus.